Minha querida, sente-se, por favor. Acomode-se nessa cadeira de balanço. É a mais confortável da casa. Aceita um cafezinho? Ou prefere um chá de camomila? Tenho uns biscoitinhos de polvilho que fiz ontem. Combinam muito bem com os dois. Enquanto isso, me conte, de onde você está me assistindo? Sabe, eu sempre tive uma curiosidade enorme de saber até onde minhas palavras podem chegar. É como se ao alcançar cada cantinho, eu pudesse me sentir um pouquinho mais perto do mundo. Meu nome é Maria, Maria das Dores, mas pode me chamar de Mariquinha, como faziam meus pais e alguns amigos mais chegados. Tenho 82 anos, vividos aqui, nessa mesma casinha em Remanso, interior da Bahia. Remanso mudou muito, viu? Mas essa casa viu minha vida inteira passar. Hoje, as ruas são asfaltadas, tem luz elétrica em cada poste e até internet, coisa que a Mariquinha de antigamente nem imaginava. Mas no meu tempo de menina, era tudo bem diferente. Remanso era um lugarzinho pacato, onde todo mundo se conhecia, e a vida seguia no ritmo lento do Rio São Francisco, que sempre foi a alma da nossa cidade. Meu pai, Joaquim, era fazendeiro, tinha umas terras boas, criava gado, plantava milho e feijão. Era um homem de poucas palavras, sabe? Um tanto sisudo. Dava para ver que era trabalhador, mas o afeto não era muito forte dele. Minha mãe, Adelaide, era o oposto, um coração de ouro, sempre com um sorriso no rosto, cuidando da casa e dos filhos. Éramos 3, eu, Paulo, o mais velho, e Ana, a caçula. Paulo, sempre foi um bicho solto. Desde pequeno, aprontava todas. Era daqueles que adorava me provocar, me fazer chorar. E meu pai? Bom, meu pai parecia fechar os olhos para as travessuras dele. Às vezes até ria, sabe? Como se fosse tudo uma grande brincadeira. Eu era diferente. Sempre fui mais quieta, mais na minha. Gostava de ler, de desenhar, de observar a natureza. Me sentia mais à vontade no meu mundo imaginário do que na realidade daquela casa. Eu me lembro de um dia em particular, um dia que ficou marcado na minha memória como se fosse ontem. Era um domingo, 15 de agosto de 1955. Eu tinha 15 anos. O sol já estava alto, forte, daquele jeito que só o sertão sabe ter. O ar estava seco, quente, e o cheiro da terra misturado com o das flores do jardim invadia a casa. Eu estava sentada na varanda, desenhando. Tentava reproduzir a beleza de um flamboyant que florescia no quintal. Mariquinha, vem ver o que eu trouxe! Ele gritou, com aquela voz de quem aprontou alguma. Eu, como sempre, fiquei com o pé atrás. Sabia que vindo dele, coisa boa não era, mas a curiosidade falou mais alto. Deixei meus desenhos de lado e fui até ele. Ele estava no meio do quintal, com um saco de estopa nas mãos. Abriu o saco e de lá tirou um filhote de passarinho, um bem-te-vi, bem pequeno, com as penas ainda molhadas. Olha só que bonitinho! Achei ele caído do ninho lá na mangueira, ele disse com um sorriso que não me enganava. Eu senti um aperto no peito. Sabia que aquele passarinho não sobreviveria muito tempo longe da mãe. Paulo, por que você fez isso? Ele precisa da mãe dele, eu disse com a voz embargada. Ele deu de ombros. Deixa de ser boba, Maritinha. Ele vai ficar bem comigo. Vou dar comida, água, vai ser meu bichinho de estimação. Eu sabia que ele não estava falando a verdade. Conhecia o Paulo. Ele não tinha paciência para cuidar de um passarinho. Ele só queria me provocar. E foi o que ele fez. Durante toda a tarde, ele ficou brincando com o passarinho, jogando-o para o alto,
apertando-o com força. O bichinho piarrava, desesperado. Eu não aguentava mais ver aquilo. Tentei intervir, pedi para ele soltar o passarinho, mas ele só ria da minha cara. Meu pai, que estava sentado na varanda lendo o jornal, nem sequer levantou os olhos. No final da tarde, o passarinho estava morto. Paulo jogou o corpo no lixo, como se fosse um objeto descartável. Eu corri para o meu quarto, aos prantos. Naquele dia, minha querida, uma coisa mudou dentro de mim. Uma ferida se abriu, uma ferida que nunca mais se fechou completamente. Naquele dia, eu entendi que o mundo não era um lugar justo, que as pessoas podiam ser cruéis e que às vezes o amor não era suficiente para nos proteger. Eu nunca contei para ninguém sobre o passarinho. Guardei aquela dor para mim como um segredo sombrio. Mas acredite, minha querida, essa foi só a primeira peça de um quebra-cabeça que anos depois se revelaria muito mais complexo e doloroso. Mas não se preocupe, querida. Tudo isso eu vou te contar. Minha querida, mais um biscoitinho? Insista, eles estão fresquinhos. E essa camomila, tá te acalmando? Bom, saber que minhas palavras te fazem companhia já me deixa mais tranquila. Depois daquele dia do passarinho, a vida seguiu, pelo menos aparentemente. As manhãs voltaram a ser iluminadas pelo sol forte, as tardes preenchidas pelos afazeres da casa e as noites embaladas pelo canto dos grilos. Mas para mim, nada era como antes. Paulo continuava o mesmo. As provocações, as brincadeiras de mau gosto, tudo seguia o curso natural dele. Às vezes, ele até parecia ter esquecido do passarinho, mas eu não. A imagem do pequeno corpo sem vida, jogado no lixo, me assombrava. Meu pai, Joaquim, também não mudou. Continuava sisudo, distante. Parecia alheio a tudo o que acontecia ao seu redor. A cada olhar que eu lhe lançava, procurava, em vão, um sinal de compreensão, um lampejo de afeto, mas só encontrava um vazio. Um muro intransponível. Na escola, as aulas de Dona Sinhazinha pareciam mais longas e enfadonhas do que nunca. As risadas das minhas amigas, os cochichos apaixonados sobre os rapazes da cidade, nada me interessava. Eu me sentia como se estivesse em uma redoma de vidro, observando o mundo de fora, sem poder participar. Eu me esforçava para agir normalmente. Sorria quando era preciso, respondia às perguntas, fazia as tarefas, mas por dentro eu estava diferente. Uma sombra havia se instalado em meu coração, toldando a minha alegria, obscurecendo a minha esperança. Passei a observar mais e falar menos. Cada gesto, cada palavra, cada olhar, tudo era analisado com uma atenção redobrada. Comecei a desconfiar das pessoas, a questionar suas intenções. O mundo que antes me parecia um lugar seguro e acolhedor, agora se revelava um terreno hostil, cheio de perigos ocultos. Lembro-me de um dia em que minha mãe, Adelaide, me chamou para ajudar a fazer doce de leite. Era uma receita que ela adorava e que sempre reunia a família na cozinha. Mas naquele dia eu não consegui sentir o mesmo entusiasmo de antes. Enquanto mexíamos o doce no fogo, ela me contava sobre os preparativos para a festa de São João, que se aproximava. Falava dos vestidos novos, das comidas típicas, das brincadeiras. Mas eu mal a ouvia. Estava mais preocupada em observar suas mãos, seus olhos, seu sorriso. Tentava descobrir se ela percebia a minha tristeza, se ela imaginava
o que se passava em meu coração. De repente, ela parou de falar e me olhou fixamente. Mariquinha, você está estranha. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, com a voz suave e preocupada. Senti um nó na garganta. Queria contar tudo para ela, aliviar o peso que carregava. Mas o medo me paralisou. O medo de não ser compreendida, de ser julgada, de ser abandonada. Não, mãe, está tudo bem. É só cansaço, respondi, desviando o olhar. Ela me abraçou forte, como se soubesse que eu estava mentindo. Se precisar de alguma coisa, sabe que pode contar comigo, disse, beijando minha testa. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Mas não foram suficientes para me fazer quebrar o silêncio. As semanas se passaram e a ferida do passarinho continuava aberta. Paulo, como se nada tivesse acontecido, seguia com suas travessuras e com a cumplicidade silenciosa de meu pai. Eu, por outro lado, me afundava cada vez mais em meu mundo de silêncio e desconfiança. E então, no dia 7 de setembro, dia da independência, aconteceu algo que mudaria tudo de novo. A banda da cidade desfilava pelas ruas. O povo acenava com bandeirinhas e o cheiro de pipoca pairava no ar. Eu observava tudo da janela, meio distraída, quando vi Paulo se aproximando com um grupo de amigos. Eles riam alto, empurrando um rapazinho magro e desajeitado. Reconheci o menino. Era Zé, filho da lavadeira, um garoto humilde e tímido, que sempre vivia sozinho. Paulo e seus amigos cercaram Zé, começaram a empurrá-lo, a zombar dele. Zé tentava se defender, mas era em vão. Eles eram mais fortes, mais numerosos. De repente, Paulo agarrou Zé pelos cabelos e o derrubou no chão. Os outros começaram a chutar o garoto, que gritava de dor. A cena era brutal, cruel. Eu não consegui suportar. A raiva, a indignação, a dor, tudo explodiu dentro de mim. Corri para a rua, disposta a fazer qualquer coisa para defender Zé. Mas quando cheguei perto, vi meu pai, Joaquim, parado ali, observando tudo com um sorriso no rosto. Um sorriso de aprovação. Naquele momento, minha querida, o mundo desabou sobre mim. A última esperança que eu tinha se esvaiu. Eu percebi que não podia confiar em ninguém, nem mesmo no meu próprio pai. Naquele momento, minha querida, o mundo desabou sobre mim. A última esperança que eu tinha se esvaiu. Eu percebi que não podia confiar em ninguém, nem mesmo no meu próprio pai. Fiquei ali parada, paralisada, vendo aquela cena horrível. Paulo e seus amigos chutando Zé. Meu pai sorrindo, o povo passando e fingindo que nada estava acontecendo. Era como se eu estivesse em um pesadelo, um daqueles que a gente tenta gritar, mas a voz não sai. A raiva ferveu dentro de mim. Uma raiva diferente, uma raiva fria, calculista. Não era aquela raiva explosiva de criança, que me fazia chorar e espernear. Era uma raiva silenciosa, que me fazia pensar, planejar. Naquele dia, eu decidi que Paulo não sairia impune. E meu pai também não. Eles iam pagar por tudo o que fizeram. Pelo passarinho, por Zé, por toda a dor que me causaram. Voltei para casa sem dizer uma palavra. Meu pai me viu, mas não falou nada. Apenas sorriu de novo. Aquele sorriso que agora me dava nojo. Fui pro meu quarto e tranquei a porta. Sentei na cama e comecei a pensar. Como eu poderia me vingar? Eu era apenas uma menina, sem força física, sem poder. Mas eu tinha uma arma, a minha inteligência. Passei a noite em claro, matutando. Precisava de um plano perfeito, que não deixasse rastros. Um plano que humilhasse Paulo e meu pai,
que os fizesse se arrepender do que fizeram. Mas sem violência, sem sangue. Eu não queria me tornar como eles. Nos dias seguintes, continuei agindo normalmente. Ninguém percebeu nada. Nem minha mãe, que sempre foi tão atenta. Eu sorria. Ajudava nas tarefas de casa, ia à escola, mas por dentro eu estava tramando. Comecei a observar Paulo com mais atenção. Estudava seus hábitos, seus vícios, suas fraquezas. Descobri que ele era vaidoso, orgulhoso e que adorava ser o centro das atenções. Também descobri que ele tinha um ponto fraco: Maria Clara, a filha do coronel. Maria Clara era a menina mais bonita da cidade, rica, mimada e muito cortejada. Paulo era louco por ela, mas ela nunca deu muita bola para ele. Achava ele um caipira, um matuto. Foi aí que a ideia começou a surgir. Se eu conseguisse fazer com que Maria Clara se apaixonasse por Paulo, eu teria o meu trunfo. Paulo ficaria completamente nas minhas mãos. Comecei a me aproximar de Maria Clara. Fingi ser amiga dela. Elogiava suas roupas, seu cabelo, sua beleza. Ela, carente de amigas verdadeiras, logo caiu na minha lábia. Passei a falar de Paulo para ela. Contava histórias engraçadas sobre ele. Dizia que ele era um rapaz honesto, trabalhador e te admirava muito. Falava com tanta convicção que até eu mesma quase acreditei. Maria Clara começou a olhar para Paulo com outros olhos. A curiosidade a picou. Ela começou a reparar nele, a prestar atenção em suas atitudes. Um dia, Maria Clara me chamou para conversar. Estávamos sentadas à sombra de uma mangueira no quintal da casa dela. Mariquinha, você acha que o Paulo gosta mesmo de mim? Ela perguntou, com um brilho nos olhos. Eu sorri por dentro. Meu plano estava funcionando. Claro que gosta, Maria Clara. Ele não fala de outra coisa. Respondi, com um tom de mistério. Maria Clara ficou pensativa. Mordeu os lábios, indecisa. Eu não sei, Mariquinha. Ele é tão diferente de mim. Acho que nunca daríamos certo. Ela disse, com um tom de dúvida. Eu sabia que precisava agir com cautela. Não podia forçar a barra. Maria Clara, você não precisa se decidir agora. Apenas dê uma chance para ele. Conheça-o melhor. Você pode se surpreender. Eu disse, com um sorriso sincero. Maria Clara concordou. Decidiu dar uma chance para Paulo. A partir daí, eu comecei a orquestrar os encontros entre os dois. Inventava desculpas para que eles se encontrassem. Criava situações que os aproximassem. Fazia tudo com tanta sutileza que ninguém desconfiava de nada. Paulo, é claro, estava nas nuvens. Não acreditava que Maria Clara estava finalmente dando bola para ele. Ele se sentia o homem mais feliz do mundo. Meu pai, por outro lado, não gostou nada da história. Achava que Paulo estava perdendo tempo com essa menina rica e mimada. Queria que ele se concentrasse no trabalho, na fazenda. Paulo, essa menina não é para você. Deixe de besteira e vá trabalhar. Ele dizia, com a voz grossa. Paulo não dava ouvidos. Mariquinha, o que você acha dessa história do Paulo com a Maria Clara? Ele perguntou, com um olhar desconfiado. Eu sabia que precisava ser cuidadosa. Não podia deixar transparecer meus verdadeiros sentimentos. Acho que eles se gostam, pai. E se eles estão felizes, eu também estou. Respondi, com um sorriso falso. Meu pai me olhou nos olhos. Parecia estar tentando ler meus pensamentos. Você está muito quieta ultimamente, Mariquinha. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou. Um tom de preocupação. Senti um frio na barriga. Será que ele estava desconfiando de alguma coisa? Não, pai. Está tudo bem. É só cansaço. Respondi, desviando o olhar.
Meu pai não insistiu, mas eu sabia que ele não estava convencido. Naquela noite eu tive um pesadelo. Sonhei que estava presa em uma gaiola e Paulo e meu pai estavam do lado de fora, rindo de mim. Acordei assustada, suando frio. Percebi que precisava acelerar meu plano. O tempo estava passando e eu não podia correr o risco de ser descoberta. Nos dias seguintes, redobrei meus esforços. Incentivei ainda mais o romance entre Paulo e Maria Clara. Plantei a semente da discórdia entre Paulo e meu pai. E então, no dia da festa de São João, tudo estava pronto. O palco estava montado, os fogos de artifício estavam preparados e o meu plano estava prestes a ser colocado em prática. Eu já havia preparado tudo: as roupas, as cartas, os boatos. Cada detalhe havia sido meticulosamente planejado. Naquela noite, eu me vesti com meu melhor vestido, um vestido azul de chita que minha mãe havia feito para mim. Me maquiei discretamente e pendi meus cabelos em um coque elegante. Eu estava pronta para a guerra. Antes de sair de casa, passei no quarto de Paulo. Ele estava se arrumando, todo animado para a festa. Paulo, você está bonito, eu disse com um sorriso sincero. Ele me olhou com surpresa. Obrigado, Mariquinha. Você também está linda, ele respondeu, com um sorriso tímido. Por um momento, senti pena dele. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Divirta-se, Paulo, eu disse, com um tom de mistério. Saí do quarto e fui para a festa. O ar estava cheio de música, de alegria, de cheiro de comidas típicas. Procurei Maria Clara e a encontrei conversando com algumas amigas. Me aproximei dela e a cumprimentei. Maria Clara, você está radiante, eu disse, com um sorriso. Ela sorriu de volta. Obrigada, Mariquinha. Estou muito feliz, ela respondeu, com um brilho nos olhos. Eu sabia que era a hora. Era o momento de dar o golpe final. Maria Clara, preciso te contar uma coisa, eu disse, com a voz baixa. Ela me olhou com curiosidade. O que foi, Mariquinha? Olá, perguntou, com um tom de preocupação. Eu respirei fundo e comecei a falar. Contei tudo o que Paulo havia feito. Sobre o passarinho, sobre Zé, sobre as mentiras que ele havia contado para conquistá-la. Maria Clara ouviu tudo em silêncio, com os olhos arregalados. A cada palavra que eu dizia, seu rosto ia se tornando mais pálido, mais tenso. Quando terminei de falar, ela estava em choque. Não conseguia acreditar no que havia ouvido. Isso não pode ser verdade, Mariquinha. O Paulo nunca faria uma coisa dessas, ela disse, com a voz embargada. Eu sabia que ela precisava de provas, e eu as tinha. Peguei uma carta do bolso do meu vestido e entreguei para ela. Era uma carta que Paulo havia escrito para outro amigo, contando sobre seus planos de conquistá-la e usar o dinheiro da família dela para enriquecer. Maria Clara pegou a carta e começou a ler. A cada linha, seus olhos se enchiam de lágrimas. Quando terminou de ler, ela estava devastada. Acreditava em tudo o que eu disse. Eu não acredito que ele fez isso comigo, ela disse, com a voz trêmula. E eu a abracei forte. Eu sei que é difícil, Maria Clara, mas você precisa ser forte. Você não pode deixar que ele te engane, eu disse, com um tom de conselho. Maria Clara se afastou de mim e enxugou as lágrimas. Você tem razão, Mariquinha. Eu não vou deixar, ela disse, com um olhar determinado. Eu sorri por dentro. Meu plano
estava completo. Naquele momento, Paulo se aproximou de nós. Estava radiante, com um sorriso de orelha a orelha. Maria Clara, vamos dançar? Ele perguntou, com a voz apaixonada. Maria Clara olhou para ele com nojo. Não, Paulo, eu não quero dançar com você, ela respondeu, com a voz fria. Paulo ficou confuso. E que foi, Maria Clara? Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, com um tom de preocupação. Maria Clara respirou fundo e olhou para Paulo com desprezo. Sim, Paulo, aconteceu. Eu descobri a verdade, ela disse com a voz firme. Paulo ficou pálido. Ele sabia que estava encrencado. Que verdade, Maria Clara? Ele perguntou, com a voz trêmula. Maria Clara pegou a carta e jogou na cara de Paulo. Leia isso, Paulo, e depois me diga se você ainda tem coragem de olhar na minha cara. Ela disse com a voz cheia de ódio. Paulo pegou a carta e começou a ler. A cada linha, seu rosto ia se tornando mais desesperado, mais apavorado. Quando terminou de ler, ele estava completamente arrasado. Sabia que havia perdido Maria Clara para sempre. Maria Clara, me perdoe. Eu não queria te magoar, ele disse com a voz chorosa. Maria Clara não respondeu. Apenas virou as costas e foi embora, deixando Paulo sozinho, humilhado e desesperado. Eu observei tudo de longe, com um sorriso de satisfação. Minha vingança estava completa, mas a noite ainda não havia terminado. Faltava a segunda parte do meu plano. A vingança contra meu pai. E eu já tinha tudo planejado. Naquele momento, a banda começou a tocar uma música animada. As pessoas começaram a dançar, a cantar, a se divertir. Eu me aproximei do palco e pedi para falar no microfone. A banda concordou. Peguei o microfone e respirei fundo. Era a hora da verdade. Boa noite a todos, eu disse com a voz firme. Eu tenho uma história para contar. Uma história sobre um homem que sempre se achou o dono do mundo. Um homem que nunca se importou com os sentimentos dos outros. Um homem que, naquele instante, vi meu pai se aproximando, com um olhar furioso. Ele sabia que eu estava prestes a desmascará-lo. Ele tentou me impedir de falar, mas era tarde demais. Eu já havia começado. Um homem que sempre preferiu o filho mais velho. Um homem que nunca me amou de verdade. Um homem que, de repente, a luz se apagou. A música parou. As pessoas começaram a gritar. Havia uma confusão generalizada. Ninguém entendia o que estava acontecendo. No meio do caos, senti uma mão me puxando para longe do palco. Era meu pai. Ele me arrastou para um canto escuro, longe da multidão. Sua louca, o que você pensa que está fazendo? Ele gritou com a voz furiosa. Eu encarei com desprezo. Estou apenas dizendo a verdade, pai. A verdade que você sempre escondeu. Eu respondi com a voz fria. Meu pai me deu um tapa no rosto. Cale a boca, você não sabe do que está falando. Ele gritou, com os olhos cheios de ódio. Eu não me deixei intimidar. Eu sei muito bem do que estou falando, pai. Eu sei que você nunca me amou. Eu sei que você sempre preferiu o Paulo. Eu sei que você é um homem cruel e egoísta, eu disse com a voz firme. Meu pai me olhou com raiva. Parecia que ia me matar. Mas então, algo aconteceu. Algo que eu não esperava. Meu pai começou a chorar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enrugado. Ele parecia um homem derrotado, um homem que havia perdido tudo. Eu sinto muito, Mariquinha, ele disse, com a voz embargada. Eu nunca quis te magoar. Eu não acreditei nas suas palavras. Era tarde demais. Você me magoou a vida inteira, pai. E agora você vai pagar por isso, eu disse, com a voz cheia de ódio. Naquele momento,
ouvi um barulho de passos se aproximando. Era minha mãe. Ela me olhou com preocupação. Mariquinha, o que está acontecendo aqui? Ela perguntou, com a voz trêmula. Eu respirei fundo e olhei para minha mãe. Era a hora de revelar meu segredo. Era a hora de contar toda a verdade. Mãe, pai, eu só quero que saibam a verdade. Que saibam quem realmente é o homem que vocês idolatram. Minha voz, antes firme, agora vacilava levemente, embargada pela emoção reprimida por tantos anos. A luz que voltava aos poucos revelava o rosto confuso de Adelaide, seus olhos marejados refletindo a incerteza do momento. Joaquim, ainda banhado em sombras, permanecia em silêncio, um animal acuado esperando o bote. Que verdade, Mariquinha? Do que você está falando? Adelaide perguntou, a voz hesitante. Respirei fundo. Era agora ou nunca. Mas algo me dizia para ter cautela, para não revelar tudo de uma vez. Aquele não era o momento. Precisava preparar o terreno, plantar as sementes da dúvida em sua mente. Mãe, não se preocupe. Não é nada demais. Só estou um pouco chateada com algumas coisas. Respondi, forçando um sorriso. Adelaide me olhou com desconfiança. Ela me conhecia bem demais para acreditar em minhas palavras. Mas antes que pudesse insistir, a música voltou a tocar, mais alta e vibrante do que antes, abafando nossas vozes. Deixe pra lá, Mariquinha. Não vamos estragar a festa, disse meu pai, com um tom mais suave, quase gentil. Ele havia recuperado o controle da situação, pelo menos por enquanto. Peguei a mão de minha mãe e a conduzi para longe de meu pai. Precisava afastá-la daquela influência nefasta. Vamos dançar, mãe. Esqueça isso por um momento, eu disse, tentando soar o mais natural possível. Dançamos algumas músicas, em silêncio, observando as pessoas ao nosso redor. Eu podia sentir o olhar de meu pai me seguindo, me vigiando. Ele sabia que algo estava acontecendo, mas não conseguia decifrar meus pensamentos. Enquanto dançávamos, vi Zé, o filho da lavadeira, sentado sozinho em um canto, com o rosto machucado. Aproximei-me dele e me sentei a seu lado. Zé, você tá bem? Perguntei, com a voz suave. Ele me olhou com surpresa. Não esperava que eu me importasse com ele. Estou sim, Mariquinha. Não foi nada, ele respondeu, desviando o olhar. Eu sabia que ele estava mentindo, mas não insisti. Se precisar de alguma coisa, pode me procurar, eu disse, apertando sua mão. Zé sorriu timidamente. Aquele pequeno gesto parecia ter feito toda a diferença para ele. Levantei-me e fui até a barraca de comidas. Comprei um pastel e um caldo de cana para Zé e levei para ele. Aqui, coma alguma coisa. Vai te fazer bem, eu disse, entregando a ele o pastel e o caldo de cana. Zé agradeceu com os olhos cheios de lágrimas. Enquanto eu cuidava de Zé, percebi que Dona Sinhazinha, minha antiga professora, me observava com um olhar curioso. Ela sempre foi muito perspicaz, atenta aos detalhes. Sabia que ela era uma das poucas pessoas em que eu poderia confiar. Após deixar Zé um pouco mais animado, encontrei Dona Sinhazinha perto da fogueira. Mariquinha, como você está? Faz tempo que não a vejo. Estou bem, Dona Sinhazinha. A senhora parece ótima, respondi, buscando naturalidade. Imagino que a vida na fazenda a mantém ocupada. Mas percebi uma sombra nos seus olhos. Algo a aflige, não é? Sua percepção me assustou. São apenas preocupações, professora. Nada demais. Tentei desviar o assunto. Mariquinha, conheço você desde menina. Sei quando está escondendo algo. Se precisar de alguém para conversar, sabe que pode contar comigo.
A gentileza dela me tocou, mas ainda não era o momento de revelar meus planos. Agradeço, dona Sinhazinha. Suas palavras me confortam. Prometo procurar a senhora em breve. A festa continuava, mas a atmosfera havia mudado para mim. Cada sorriso, cada olhar pareciam esconder segundas intenções. Sentia-me como uma peça em um jogo complexo, onde cada movimento precisava ser calculado com precisão. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação renovada. Era hora de colocar meu plano em prática. Comecei com pequenos gestos, aparentemente insignificantes, mas que faziam parte de um esquema maior. Passei a observar meu pai com mais atenção. Anotei seus horários, seus hábitos, seus encontros. Descobri que ele tinha um caso com a mulher do gerente do banco, um segredo que ele guardava às 7 chaves. Aquela informação seria valiosa no momento certo. Também me aproximei de alguns funcionários da fazenda. Conquistei sua confiança, ouvi suas queixas, ofereci meu apoio. Descobri que muitos deles estavam insatisfeitos com as condições de trabalho, com os baixos salários, com a falta de consideração de meu pai. Plantei a semente da revolta em seus corações. Certo dia, enquanto ajudava minha mãe na cozinha, ela me perguntou: Mariquinha, você tem andado tão estranha ultimamente. O que está acontecendo? Respirei fundo. Era a minha chance de testar minhas habilidades de manipulação. Mãe, estou apenas preocupada com Paulo. Ele anda tão triste, tão distante. Acho que ele ainda não superou o término com a Maria Clara, respondi, com um tom de tristeza. Minha mãe me olhou com pena. Ela sempre teve um coração mole. Sempre se preocupou com os outros. Pobre Paulo. Ele sempre foi tão impulsivo. Mas eu sei que ele tem um bom coração, ela disse, com a voz embargada. Eu sei, mãe, mas ele precisa de ajuda. Precisa de alguém que o ame de verdade, respondi, olhando-a nos olhos. Minha mãe sorriu. Ela entendeu o recado. Eu vou conversar com ele, Mariquinha. Vou tentar ajudá-lo, ela disse, apertando minha mão. Naquela noite, enquanto todos dormiam, saí de casa e fui até o estábulo. Peguei um galão de querosene e espalhei pelo chão. Em seguida, ateei fogo. As chamas se alastraram rapidamente, iluminando a noite com um brilho intenso e assustador. Os animais, apavorados, gritavam desesperadamente. Eu observei tudo de longe, com um sorriso no rosto. A vingança estava apenas começando. Enquanto o fogo consumia o estábulo, senti uma pontada de culpa. A dor dos animais me tocou profundamente. Mas eu precisava continuar. Não podia voltar atrás agora. Quando retornei para casa, vi meu pai correndo em direção ao estábulo, desesperado. Ele tentava apagar o fogo, mas era inútil. As chamas já haviam tomado conta de tudo. Observei a cena da janela do meu quarto, com os olhos cheios de lágrimas. Aquele era o preço da minha vingança. Um preço alto, mas necessário. No dia seguinte, a cidade inteira comentava sobre o incêndio no estábulo. Alguns diziam que foi um acidente, outros que foi um ato de vandalismo. Mas ninguém suspeitava de mim. Meu pai estava furioso. Ele jurou vingança. Prometeu encontrar o responsável pelo incêndio e fazê-lo pagar caro. Eu o observei em silêncio, com um sorriso irônico no rosto. Ele não fazia ideia de quem era o seu verdadeiro inimigo. Naquela noite, deitada na cama, senti uma onda de tristeza me invadir. A dor da perda, a culpa pelos meus atos, a solidão da minha vingança.
Tudo se misturava em um turbilhão de emoções. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, silenciosas, amargas. Eu me sentia perdida, sozinha, sem esperança. Será que valia a pena tudo aquilo? Será que a vingança me traria a paz que tanto buscava? Não sei. Mas eu precisava continuar. Não podia desistir agora. Tinha chegado muito longe para voltar atrás. E no meio da escuridão, uma certeza me guiava. Eu ia levar meu plano até o fim, custe o que custasse. Na manhã seguinte, eu acordei antes do sol nascer. Fui direto para a cozinha e preparei um café bem forte. Precisava de energia para o que estava por vir. Meu primeiro alvo era a reputação do meu pai. Ele se achava muito importante, o fazendeiro mais respeitado da região. Eu ia acabar com isso, pouco a pouco. Comecei espalhando boatos, coisas pequenas que pareciam inofensivas, mas que iam corroendo a imagem dele. Na venda do seu Tonho, encontrei a dona Nenzinha, uma fofoqueira de marca maior. Comecei a conversar com ela sobre o tempo, sobre a festa, e então, como quem não quer nada, soltei a seguinte frase: "Sabe, dona Nenzinha, ouvi dizer que a fazenda do meu pai não anda tão bem das pernas. As safras não foram boas este ano, e parece que ele está devendo dinheiro no banco." Dona Nenzinha arregalou os olhos. "Sério, Mariquinha? O seu Joaquim devendo? Nunca imaginei." "Pois é, dona Nenzinha. As coisas mudam, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã." Saí da venda e deixei dona Nenzinha com a pulga atrás da orelha. Sabia que ela ia espalhar a notícia rapidinho. No dia seguinte, fui até a casa da dona Marocas, a mulher do gerente do banco. Ela era toda metida. Se achava a mais elegante da cidade, mas eu sabia do caso dela com meu pai e ia usar isso contra ele. Conversei com a dona Marocas sobre futilidades, sobre vestidos, sobre joias. E então, como quem não quer nada, comentei: "Dona Marocas, viu seu Joaquim outro dia todo sorridente. Parece que os negócios estão indo muito bem, né? Dizem que ele até vai comprar um presente caro para a esposa. Que romântico." Dona Marocas ficou vermelha. Ela sabia que eu estava falando dela e que meu pai não ia dar presente nenhum para minha mãe. "Ah, é? Que bom para ele", respondeu, com a voz tremendo um pouco. Saí da casa da dona Marocas e fui para a igreja. Encontrei algumas beatas rezando e aproveitei para plantar mais uma semente. Irmãs, rezo para que Deus ilumine o caminho do seu Joaquim. Ultimamente, ele tem andado tão distraído. Espero que não esteja se desviando dos bons costumes. Falei com um tom de preocupação. As beatas me olharam com reprovação. Elas sabiam que eu estava insinuando alguma coisa. "Vamos rezar por ele, Mariquinha, para que Deus o livre do pecado", disse uma delas. Saí da igreja e fui para a escola. Encontrei alguns pais de alunos conversando na porta e aproveitei para semear mais discórdia. "Senhores, ouvi dizer que o seu Joaquim está pensando em diminuir os salários dos funcionários da fazenda. É uma pena, porque eles trabalham duro para sustentar suas famílias." Falei com um tom de indignação. Os pais de alunos ficaram revoltados. Muitos deles trabalhavam na fazenda do meu pai. "Isso não pode acontecer. Vamos nos unir e lutar pelos nossos direitos", disse um deles. Durante toda a semana, continuei espalhando boatos, plantando sementes, corroendo a imagem do meu pai. Ele começou a sentir o impacto, mas ainda não sabia de onde estava vindo. As pessoas começaram a tratá-lo diferente. Alguns o evitavam,
Outros o encaravam com desconfiança. Outros o criticavam abertamente. Meu pai ficava furioso com isso. Ele não entendia o que estava acontecendo. O que está acontecendo com essas pessoas, Adelaide? Por que estão me tratando assim? Ele perguntava para minha mãe, com um tom de irritação. Minha mãe dava de ombros. Não sei, Joaquim. Talvez estejam com inveja do seu sucesso, respondia ela, sem acreditar nas próprias palavras. Paulo também percebeu a mudança. Mas ele era muito burro para entender o que estava acontecendo. Pai, acho que estão falando mal da gente por aí. Mas não se preocupe, eu vou descobrir quem está por trás disso e vou dar uma lição. Dizia ele, com um tom de ameaça. Eu observava tudo em silêncio, com um sorriso no canto da boca. Meu plano estava funcionando. Um dia, meu pai me chamou para conversar. Estávamos sentados na varanda, tomando café. Mariquinha, você sabe o que está acontecendo nessa cidade? Por que as pessoas estão me tratando assim? Ele perguntou com um olhar desconfiado. Eu respirei fundo. Era a minha chance de testar minhas habilidades de atuação. Não sei, pai. Talvez seja só impressão sua. As pessoas são assim mesmo, invejosas e maldosas, respondi com um tom de inocência. Meu pai me olhou nos olhos. Parecia estar tentando ler meus pensamentos. Você não está escondendo nada de mim, Mariquinha? Ele perguntou com um tom de ameaça. Eu mantive a calma. Não podia demonstrar medo. Claro que não, pai. Eu te amo muito. Jamais faria algo para te prejudicar, respondi com um sorriso falso. Meu pai não pareceu convencido, mas ele não insistiu. Naquela noite, deitada na cama, senti uma pontada de remorso. Estava magoando meu pai, mesmo que ele merecesse. Mas eu precisava continuar. Não podia parar agora. Meu próximo passo era atingir o ego de Paulo. Ele se achava o garanhão da cidade, o conquistador invencível. Eu ia acabar com essa fama. Comecei a espalhar boatos sobre a masculinidade dele. Coisas que o fariam parecer fraco, inseguro, incapaz de satisfazer uma mulher. Na roda de viola do seu Zé, encontrei alguns amigos de Paulo. Comecei a conversar com eles sobre mulheres, sobre conquistas, e então, como quem não quer nada, soltei a seguinte frase. Sabe, rapazes, ouvi dizer que o Paulo não anda muito bem na cama. Parece que ele não consegue satisfazer as mulheres como antes. Os amigos de Paulo caíram na gargalhada. Sério, Mariquinha? O Paulo, o pegador? Não acredito. Pois acreditem, rapazes. As coisas mudam, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Saí da roda de viola e deixei os amigos de Paulo com a pulga atrás da orelha. Sabia que eles iam provocar o Paulo rapidinho. No dia seguinte, fui até o bar do seu Chico. Encontrei algumas mulheres conversando animadamente e aproveitei para plantar mais uma semente. Meninas, vocês viram o Paulo ultimamente? Parece que ele está meio desanimado. Acho que ele está precisando de uma mulher de verdade para levantar o moral dele. Falei com um tom de deboche. As mulheres me olharam com curiosidade. Elas sabiam que eu estava provocando Paulo. Ah, é? Então ele não está com essa fama toda que ele pensa que tem? Perguntou uma delas. Pelo visto, não. Respondi, com um sorriso irônico. Saí do bar e fui para a praça. Encontrei algumas garotas paquerando os rapazes e aproveitei para semear mais discórdia. Garotas, não percam tempo com Paulo, ele não vale a pena. Tem outros rapazes muito mais interessantes por aí. Falei, com um tom de conselho. As garotas me olharam com desdém. Elas não gostavam de mim, porque me achavam metida e snob. Ah, é? E quem você acha que é, para nos dizer o que fazer? Perguntou uma delas. Sou apenas uma amiga preocupada.
Quero que vocês sejam felizes, respondi, com um sorriso falso. Durante toda a semana, continuei espalhando boatos, plantando sementes, corroendo a imagem de Paulo. Ele começou a sentir o impacto, mas não sabia como reagir. As mulheres começaram a evitá-lo. Os amigos começaram a provocá-lo. Os rapazes começaram a desafiá-lo. Paulo ficava furioso com isso. Ele não entendia o que estava acontecendo. O que está acontecendo com essas pessoas, Mariquinha? Por que estão me tratando assim? Ele me perguntava com um tom de desespero. Eu dava de ombros. Não sei, Paulo. Talvez estejam com inveja da sua beleza. Respondia eu, sem acreditar nas próprias palavras. Meu pai também percebeu a mudança, mas ele estava mais preocupado com os seus próprios problemas. Paulo, deixe de besteira e vá trabalhar. Essas mulheres não valem nada, dizia ele com um tom de desprezo. Eu observava tudo em silêncio, com um sorriso no canto da boca. Minha vingança estava cada vez mais próxima. Um dia, Paulo me chamou para conversar. Estávamos sentados na varanda, tomando cerveja. Mariquinha, você sabe o que está acontecendo nessa cidade? Por que as pessoas estão me tratando assim? Ele me perguntou com um olhar suplicante. Eu respirei fundo. Era a minha chance de manipular o Paulo. Não sei, Paulo. Talvez seja só impressão sua. As pessoas são assim mesmo, invejosas e maldosas. Respondi com um tom de inocência. Paulo me olhou nos olhos. Parecia estar tentando ler meus pensamentos. Você não está escondendo nada de mim, Mariquinha? Ele perguntou com um tom de esperança. Eu mantive a calma. Não podia demonstrar culpa. Claro que não, Paulo. Eu te amo muito. Jamais faria algo para te prejudicar. Respondi com um sorriso sincero. Paulo suspirou, aliviado. Ele acreditou em mim. Obrigado, Mariquinha. Você é a única pessoa que me entende, ele disse, abraçando-me forte. Naquele momento, senti uma pontada de compaixão. Paulo era tão burro, tão ingênuo. Mas eu precisava continuar. Não podia fraquejar agora. Eu vou te ajudar, Paulo. Vou descobrir quem está por trás disso e vou te defender, eu disse, com um tom de determinação. Paulo sorriu. Ele confiava em mim. Eu sei que você vai, Mariquinha. Você é a melhor, ele disse, beijando minha testa. A partir daquele dia, comecei a agir como se estivesse investigando o que estava acontecendo. Fazia perguntas, procurava pistas, simulava preocupação. Paulo acreditava em mim. Ele achava que eu era sua aliada, a sua protetora. E enquanto ele confiava em mim, eu continuava a tecer a minha teia de vingança, cada vez mais forte, cada vez mais implacável. Adelaide observava tudo com cautela, seus olhos demonstrando uma crescente preocupação. Sabia que algo não estava certo, que Mariquinha escondia algo, mas não conseguia decifrar o que era. Na verdade, ninguém conseguia. E isso tornava a minha vingança ainda mais eficiente, ainda mais cruel. Enquanto Paulo acreditava que eu estava o defendendo, eu estava apenas preparando o terreno para o próximo passo do meu plano. E esse passo, minha querida, seria o mais doloroso de todos. Enquanto Paulo acreditava que eu estava o defendendo, eu estava apenas preparando o terreno para o próximo passo do meu plano. E esse passo, minha querida, seria o mais doloroso de todos. As festas de São João tinham acabado fazia um mês. O tempo estava seco e o sol castigava a terra. Era um domingo de missa e a igreja estava lotada.
Era o dia perfeito. Eu havia espalhado um boato de que o padre estava precisando de ajuda para arrecadar dinheiro para a reforma da igreja. As pessoas de Remanso eram muito religiosas e faziam de tudo para ajudar. Sabia que meu pai faria uma doação generosa para mostrar que era um homem bom e temente a Deus. É a oportunidade perfeita para humilhá-lo. No momento certo, durante a missa, o padre anunciou que iria recolher as ofertas. Meu pai levantou-se com um sorriso no rosto e dirigiu-se ao altar com uma nota de 100 cruzados na mão. Naquela época, era muito dinheiro. Eu sabia que o padre iria agradecê-lo publicamente, como sempre fazia. E era isso que eu queria. Quando meu pai chegou ao altar, o padre pegou a nota e abriu um sorriso. Que Deus abençoe o senhor Joaquim. Sua generosidade é um exemplo para todos nós, disse o padre, em voz alta. As pessoas da igreja começaram a aplaudir. Meu pai sorriu e acenou para a multidão. Foi então que eu entrei em ação. Levantei-me do banco e caminhei em direção ao altar. Todos me olhavam com curiosidade. Padre, com licença, preciso dizer uma coisa. Falei com a voz firme. O padre me olhou com surpresa. O que foi, Mariquinha? Perguntou ele. Padre, essa nota que o meu pai está dando para a igreja não é dele. Ele pegou do dinheiro da fazenda, que era para pagar os funcionários. Os coitados estão precisando desse dinheiro para comprar comida para os filhos. Falei em voz alta e clara. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da igreja. As pessoas me olhavam boquiabertas. Meu pai ficou pálido. O padre arregalou os olhos. Isso é verdade, Joaquim? Perguntou ele, em tom de choque. Meu pai tentou se defender. Não, padre, isso é mentira. A Mariquinha está inventando coisas. Ele falou, com a voz tremendo. Não estou inventando nada, pai. Eu tenho provas. Falei, tirando do bolso um recibo assinado por meu pai, comprovando a retirada do dinheiro da fazenda. Entreguei o recibo para o padre, que começou a ler em voz alta. As pessoas da igreja estavam chocadas. Quando o padre terminou de ler, olhou para meu pai com um olhar de decepção. Joaquim, como você pôde fazer isso? Usar o dinheiro dos pobres para se mostrar generoso? Isso é pecado, disse ele, com a voz cheia de tristeza. Meu pai não sabia o que dizer. Estava envergonhado, humilhado. As pessoas da igreja começaram a murmurar. Ladrão! Falso! Hipócrita! Paulo, que estava sentado no banco ao lado da minha mãe, levantou-se furioso e veio para cima de mim. Sua traidora! Como você pôde fazer isso com o nosso pai? Gritou ele, com a voz cheia de ódio. Eu só disse a verdade, Paulo. A verdade que vocês sempre tentaram esconder, respondi com a voz calma. Eu vou te matar! Gritou Paulo, levantando a mão para me bater. Mas minha mãe o impediu. Não faça isso, Paulo. Não se rebaixe ao nível dela, disse ela com a voz embargada. Paulo hesitou. Olhou para minha mãe, para mim, para as pessoas da igreja. Viu o olhar de desprezo em seus rostos. Então, ele abaixou a mão e saiu correndo da igreja, chorando. Meu pai continuava parado no altar, com o rosto vermelho de vergonha. As pessoas o evitavam, o encaravam com nojo. O padre se aproximou dele e colocou a mão em seu ombro. Joaquim, você precisa se arrepender dos seus pecados. Peça perdão a Deus e aos seus funcionários, disse ele, com a voz suave. Meu pai não respondeu. Apenas abaixou a cabeça e saiu da igreja, cabisbaixo. Eu observei tudo em silêncio, com o coração pesado. Não senti alegria nem satisfação. Apenas um vazio. Voltei para o meu banco e sentei-me ao lado da minha mãe. Ela me olhou com tristeza. Por que você fez isso, Mariquinha? Perguntou ela.
com voz trêmula. Eu precisava fazer isso, mãe. Eles mereciam saber a verdade, respondi, desviando o olhar. Minha mãe não disse nada, apenas pegou minha mão e apertou-a com força. A missa continuou, mas a atmosfera havia mudado. As pessoas estavam tensas, desconfortáveis. Após a missa, saí da igreja e voltei para casa. A cidade parecia diferente. As pessoas me olhavam com admiração, com medo, com curiosidade. Eu era vista como uma heroína, uma justiceira. Mas, no fundo, eu me sentia apenas uma criminosa. Cheguei em casa e tranquei-me no meu quarto. Deitei na cama e chorei. Chorei por mim, pela minha família, pela cidade. A minha vingança estava completa. Mas o preço havia sido alto demais. No dia seguinte, os funcionários da fazenda se revoltaram e exigiram o pagamento dos seus salários. Meu pai não teve escolha a não ser pagar. Ele havia perdido a sua reputação, o seu poder, o seu orgulho. Paulo sumiu da cidade. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. Minha mãe ficou doente. Ela não suportou a vergonha e a humilhação. E eu voltei para o meu silêncio, para a minha solidão. Os dias se passaram, as semanas, os meses. A vida seguiu em remanso, mas nada era como antes. As pessoas aprenderam a temer a minha língua, a minha inteligência. Sabiam que eu era capaz de tudo para conseguir o que queria. E eu me tornei uma sombra, uma figura fantasmagórica que assombrava a cidade. E continuava a cuidar da minha mãe, doente e triste. Na verdade, a casa virou meu mundo. Cuidar de minha mãe era tudo o que eu fazia. Ela mal saía da cama e eu dava a comida, limpava a casa, fazia tudo. Meu pai ia trabalhar, voltava tarde, comia e dormia. Não falava comigo, nem com minha mãe. As pessoas da cidade começaram a vir visitar minha mãe. Traziam bolo, café, palavras de consolo. Mas eu via nos olhos delas a mesma coisa: pena e curiosidade. Queriam saber como era viver com a filha que tinha acabado com a família. Algumas até falavam comigo, baixinho, como se estivessem com medo. Diziam que eu tinha sido corajosa, que tinha feito certo. Mas depois, quando meu pai chegava perto, mudavam de assunto. Falavam do tempo, das novidades da cidade. Os homens da cidade continuavam a ir na fazenda, como sempre. Conversavam com meu pai, faziam negócios, bebiam. Alguns até comentavam sobre o que eu tinha feito, mas sempre em tom de brincadeira, como se fosse uma travessura de criança. Essa sua filha é danada, Joaquim. Botou a boca no trombone, diziam rindo. Meu pai não respondia, apenas sorria amarelo e virava a cerveja. As mulheres da cidade sabiam a verdade. Sabiam o que meu pai e meu irmão tinham feito. Mas elas também sabiam que não podiam falar. Se falassem, seriam castigadas pelos maridos, pelos pais, pelos irmãos. Então, elas se calavam. Mas eu via nos olhos delas a solidariedade, o medo, a dor. Dona Sinhazinha me visitava sempre, trazia livros, conversava comigo sobre as coisas da escola. Ela sabia que eu não ia mais voltar a estudar, mas não falava nada. O mundo me via como uma aberração, uma ameaça. Paulo nunca mais voltou. Fiquei sabendo que ele tinha ido para outra cidade arrumar um emprego. Não sei se era verdade. Ninguém falava dele. Era como se ele nunca tivesse existido. Meu pai continuava a mandar na fazenda, como sempre. Mas agora ele era diferente. Mais calado, mais amargo. Ele me evitava,
mas eu sentia o seu olhar me seguindo pela casa. Às vezes à noite, ouvia ele chorando no quarto. Sabia que ele estava sofrendo, mas não sentia pena. Ele merecia sofrer. As coisas que ele fez nunca saíram da minha cabeça. Nem o passarinho, nem Zé, nem as coisas piores que ninguém nunca soube. As pessoas esqueceram rápido. Começaram a dizer que eu tinha inventado tudo, que eu estava com inveja da minha família. Diziam que eu era louca, que precisava de tratamento. Alguns até defendiam meu pai. Diziam que ele era um homem bom, trabalhador, que tinha sido vítima das minhas mentiras. E ninguém se importava com a verdade. Ninguém se importava com a minha dor. O padre até defendeu meu pai na igreja, dizendo que ele tinha se arrependido e que Deus o tinha perdoado. As pessoas aplaudiram. E eu fiquei ali, parada, sem voz, sem força, sem esperança. O tempo foi passando. Minha mãe morreu. Eu enterrei ela no cemitério da cidade. Poucas pessoas foram no enterro. Meu pai continuava vivo, mas era como se estivesse morto por dentro. Ele já não falava mais nada, nem comigo, nem com ninguém. Apenas trabalhava na fazenda, de sol a sol. Eu continuei cuidando da casa, dos animais, da horta. Era tudo o que eu sabia fazer. Era tudo o que me restava. As coisas que eu fiz nunca mudaram nada. A vida continuou igual, só que pior. O mundo seguia sem se importar. Os homens no poder, as mulheres caladas. Os anos passaram. A cidade cresceu, mudou, mas a minha dor continuava a mesma. E eu aprendi a viver com ela, a guardá-la dentro de mim, como um segredo. Aprendi a sorrir, a conversar, a fingir que estava tudo bem. Mas por dentro eu estava morta. Ninguém nunca me pediu desculpas. Ninguém nunca me ofereceu ajuda. Ninguém nunca me disse que acreditava em mim. Eu nunca tive justiça, nunca tive reparação. Nunca tive nada. Apenas o silêncio, apenas a solidão, apenas a dor. E o mundo seguia girando, sem se importar com a menina que um dia ousou desafiar o sistema. E Mariquinha seguiu cuidando do jardim. E Mariquinha seguiu cuidando do jardim. As roseiras precisavam de poda. As ervas daninhas tomavam conta da horta. A casa precisava de pintura. A vida seguia. De manhã, fazia café e pão. Levava para o pai na varanda. Ele comia sem dizer nada. Depois ia para a fazenda. De tarde, cuidava das galinhas. Catava os ovos. Vendia para o seu Tonho. O dinheiro não dava para nada. De noite, jantava sozinha. Lavava a louça. Acendia a lamparina. Lia um pouco. Dormia. No domingo, ia à missa. Sentava no último banco. Ninguém falava com ela, nem no padre. Os anos passavam. O cabelo ficava branco. As rugas marcavam o rosto. As mãos tremiam. A cidade crescia. As casas novas tomavam o lugar das antigas. As pessoas se esqueciam das histórias. Ela continuava ali, na mesma casa, com o mesmo jardim, com a mesma dor. Seu Tonho fechou a venda. Morreu de velho. O banco mudou de gerente. Ninguém sabia quem era Dona Marocas. O padre se aposentou. Veio outro, novo, que não sabia de nada. A igreja ganhou uma pintura nova. Os funcionários da fazenda foram morrendo. Os filhos foram embora. Ninguém lembrava da revolta. Paulo nunca voltou. Dizia que estava rico em outra cidade. Ninguém confirmava. Ninguém se importava.
Joaquim ficou velho e doente. Não conseguia mais trabalhar. Maritinha cuidava dele. Dava comida na boca. Limpava as feridas. Ele não falava. Não reclamava. Apenas olhava para ela com os olhos fundos. Sem ódio, sem amor, sem nada. Um dia, Joaquim morreu. Mariquinha enterrou ele ao lado de Adelaide. Ninguém foi ao enterro, apenas ela e o coveiro. A fazenda foi vendida. Um fazendeiro rico comprou. Modernizou tudo. Plantou soja. Ganhou muito dinheiro. Mariquinha ficou com o dinheiro da venda. Deu para viver. Comprou um rádio. Ouvia as notícias, as novelas, as músicas. Continuou cuidando do jardim. As roseiras floresciam. As ervas daninhas cresciam. A casa caía aos pedaços. As crianças da cidade tinham medo dela. Chamavam de velha bruxa. Jogavam pedras na janela. Ela não ligava. Já não sentia nada. Apenas o peso do silêncio. A solidão da memória. Dona Sinhazinha morreu. Mariquinha foi ao enterro. Viu os alunos, os amigos, a família. Ninguém falou com ela. Mariquinha voltou para casa. Trancou a porta. Acendeu a lamparina. Pegou um livro. Começou a ler. Os olhos ardiam. A cabeça doía. O corpo tremia. Mas ela continuou lendo. As letras borravam. As palavras sumiam. A história não fazia sentido. Ela fechou o livro. Apagou a lamparina. Deitou na cama. Virou para a parede e esperou o dia amanhecer. O rádio estava ligado. Tocava uma música antiga. Uma canção de amor. Mas Mariquinha não ouvia. Ela apenas respirava e seguia. O galo cantou. Meus amores, se essa história te tocou de alguma forma, curte, comenta e compartilha. Isso ajuda mais do que vocês imaginam. Dá voz para quem viveu tudo calada. Veia, e se quiser apoiar de verdade, preparei com carinho um presente. 100 receitas naturais das avós. Um livrinho com chás caseiros para ansiedade, insônia, cólicas, dores e muito mais. Tudo com ervas simples, como só uma vovó sabe fazer. O link está na descrição do vídeo. Esse livro ajuda a continuar vivendo com dignidade hoje. Obrigada por ouvir com o coração. A terra estava seca